Que a paz esteja contigo. Bem-vindo a essa série de estudos sobre os evangelhos. Hoje, nossa primeira aula. Vamos começar hoje a estudar minuciosamente cada pedacinho dos evangelhos, do que Jesus falou, do que Jesus ensinou. E se você não assistiu a introdução a esse estudo, aqui em cima você vai ter um link para esse vídeo. Antes eu queria explicar novamente, falamos isso lá no vídeo, mas gostaria de novamente falar sobre isso aqui, que esse estudo dos evangelhos, ele vai trabalhar em cima de um texto unificado, ou seja, a gente não vai trabalhar com Mateus, Marcos, Lucas e João separadamente. Nós vamos utilizar aqui um texto que unifica todos os 4 evangelhos e inclusive tentando fazer uma ordem, na melhor das possibilidades, a gente fazer uma ordem cronológica da apresentação desses fatos, Então, a gente vai hoje começar nossa leitura lendo Lucas 1, do versículo 1 ao versículo 4, depois João 1, do versículo 1 ao versículo 5, versículo 9 ao versículo 14 e o versículo 16 ao versículo 18. Você pode fazer essa leitura na sua Bíblia sem problema, mas o ideal é que você vá aqui embaixo na descrição do vídeo e baixe o PDF ou o EPUB, que a gente vai disponibilizar aí para você poder acompanhar esse estudo com essa leitura unificada, Porque se você for ler em cada um dos evangelhos vai ficar complicado, você vai ter que ficar folheando de um para o outro, Então, esse texto que a gente está disponibilizando aqui, ele já vai ter todo esse texto unificado. Então, especialmente naquelas passagens onde Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, falam a mesma coisa, a gente vai ter um texto só, juntando as particularidades de cada um deles, quando existirem, para que o texto fique completo, vamos dizer assim, A gente tenha aquela perícope ali, aquela passagem completa, ok? Então, eu vou fazer essa leitura aqui agora e lá nesse texto unificado são as 2 primeiras partes, a dedicatória e o Messias como a palavra encarnada. Então, eu vou fazer essa leitura aqui rapidinho com você. Visto que muitos se propuseram a descrever ordenadamente a narrativa dos assuntos que temos entre nós plena convicção, assim como nos foi transmitida por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e subalternos da palavra, pareceu-me bem também a mim, tendo examinado tudo minuciosamente desde o princípio, descrevê-los cronológico a você, excelente amigo de Deus, para que você tenha certeza das palavras em que foi instruído. No princípio existia a palavra estava com Deus e a palavra era divina. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dela, e sem ela nem mesmo uma coisa sequer das que existem veio à existência. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não se apropriaram dela. A luz era a verdade que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ela estava no mundo, e o mundo veio a existir através dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio ao que era seu, e os seus não a receberam. Mas a todos que a receberam, deu-lhes autoridade para serem filhos de Deus, àqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem do desejo do homem, mas de Deus. Então a palavra tornou-se carne e habitou temporariamente entre nós, e contemplamos a sua glória, glória como a de um unigênito com o Pai, cheio de graça e verdade. Pois todos temos recebido da sua plenitude, além de graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. Deus unigênito, que está no seio do Pai, o revelou. Amém. Bom, vamos começar aqui só fazendo alguns apontamentos aqui rápidos sobre o que Lucas fala na sua introdução, O primeiro detalhe aqui que ele comenta e que é interessante ressaltar é que o que diferencia Lucas dos demais evangelistas é que ele afirma que ele teve 2 cuidados. O primeiro cuidado é o de verificar os fatos junto às testemunhas oculares. Ele diz isso aqui no texto, que ele fala que desde o princípio houve as testemunhas oculares e ele investigou minuciosamente desde o princípio,
E outro detalhe é que ele diz que ele tentou fazer isso de forma cronológica, ou seja, ele tentou botar em ordem esses relatos, né? A gente não sabe até que ponto, de fato, isso foi posto em prática, ou seja, se de fato cada mínimo detalhe foi posto em ordem, mas o que é interessante é a gente perceber que ele teve essa preocupação, né? Ele fez um relato um pouco mais minucioso do que os demais. Também temos que dizer que isso não desmerece os demais e nem enaltece mais o Evangelho de Lucas por causa disso. Longe disso. A questão toda aqui é que significa que a gente pode pegar o Evangelho de Lucas e ter ele como uma base cronológica. Inclusive, esse nosso texto aqui, né, que a gente está juntando todos os evangelhos, ele se baseia principalmente na cronologia de Lucas. Porque senão a gente ia ter que escolher de qualquer jeito, né? A gente vai escolher que ordem dos fatos, a de Mateus, a de Marcos, a de Lucas. Então, já que Lucas dá essa indicação, então a gente usa, como muitas harmonias inclusive fazem, né? Algumas harmonias dos evangelhos fazem. O que são as harmonias? São justamente essa tentativa de casar, né, os relatos, não necessariamente em ordem, mas pelo menos dizer, olha, onde é que está tal passagem em Mateus, Marcos, Lucas e João, por exemplo. Então, a harmonia vai lá e faz esse trabalho, né? Esse texto aí é meio que uma harmonia, só que ele vai além, ele produz um texto também dessa harmonia, né, juntando os 3, 4 textos, às vezes 2 só, né, em um só. Bom, então, um outro ponto aqui que para a gente já passar para a parte de João, que na verdade é a que tem mais coisa para ser dita, é que essa carta, esse evangelho de Lucas, ele é endereçado a uma pessoa chamada Teófilo. Isso é o que está lá no texto grego, né? Ele inclusive ele fala, você excelentíssimo Teófilo. O que é interessante dessa expressão, e que inclusive foi traduzido aqui nessa nossa versão, é que Teófilo significa amigo de Deus. Então, por que isso é interessante? Porque tendo Lucas escrito para uma pessoa chamada Teófilo, tudo bem, não tem problema, ele endereçou isso a alguém, né? E que inclusive ele deixa claro que essa pessoa já conhecia aquilo, mas ele era como se fosse um reforço daquilo que ele já cria, daquilo que ele já tinha, naquilo que ele já tinha instruído, né? Tinha sido instruído. Mas se a gente traduz essa palavra, se torna um endereçamento genérico muito interessante, porque significa que Lucas está escrevendo o seu evangelho a todos aqueles que são amigos de Deus, né? Todos aqueles que se interessam pela verdade, que se interessam pela vontade de Deus. Então, é interessante, então, já que Teófilo não existe mais, né? Já que ele não está mais aqui para ler o evangelho de Lucas, então nós que somos amigos de Deus, né? Nós somos os Teófilos da nossa era, nós estamos fazendo proveito daquilo que ele escreveu. Então, isso também foi escrito para nós, né? Bom, começando a falar então um pouco aqui sobre a passagem de João, essa é uma das passagens, né? João, na verdade, como um todo, é um evangelho muito rico e um evangelho, ao mesmo tempo, também muito polêmico, porque João se diferencia bastante dos demais evangelhos, né? A gente percebe isso claramente quando a gente vai ler aí os evangelhos, que essa questão dos sinóticos, né? Ou seja, dos mesmos relatos que são feitos em Mateus, em Marcos, em Lucas, quase nunca acontece em João. João fez uma composição totalmente original, né, da parte dele. Inclusive, comentamos isso no outro vídeo, né, da introdução, que até a distância em que foi escrito, né, o livro, o Evangelho de João, ele foi escrito mais ou menos, aí, isso é teórico, né, mas pelo menos uns 20 anos depois que os demais relatos haviam sido feitos. Então ele tem suas diferenciais. E entre essas diferenciais está essa questão de falar da pré-existência de Jesus. Enquanto a gente lê aí os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a gente já tem, e a gente vai falar muito sobre isso, a gente já tem indícios, né, de se falar da divindade de Jesus, de se falar até da pré-existência de Jesus. Uma coisa, inclusive, que nós vamos comentar que até hoje ainda é muito discutido e muito questionado isso, de dizer, inclusive, que Jesus nunca disse que era divino, Jesus nunca disse que ele era o Messias. Isso é uma falha na leitura dos evangelhos, né? Se você pega o evangelho de Mateus, Mateus tenta o tempo todo provar não apenas que Jesus é o Messias, mas ele dá indícios da divindade de Jesus também. Agora, ninguém faz isso melhor do que o evangelho de João,
né? João é o mestre em fazer isso. E aí, no início do seu evangelho, ele começa falando isso. No princípio era a palavra. Ou, em algumas traduções, se traduz como o verbo, né? No princípio era o verbo. Essa palavra, sim, aí ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, ou em Deus, e a palavra era Deus, ou a palavra era divina. Vou destrinchar bem isso aqui para a gente entender. Essa expressão palavra ou verbo, no grego, é a palavra logos. É uma palavra, inclusive, muito conhecida, assim, talvez não diretamente, mas ela é muito utilizada por nós. Porque todas as vezes que a gente usa uma expressão que termina com logia, vem dessa palavra, né? Teologia, psicologia, enfim, qualquer coisa que termine com logia, vem dessa expressão logos ou logia, né? Logia, no caso, já é uma outra palavra derivada de logos. Mas o que significa logos? Logos significa palavra. É a palavra falada. Porque existe diferença entre a palavra escrita e a palavra falada no grego. Então, o logos é a palavra falada. Mas existe algo além do que simplesmente essa tradução de que logos significa palavra, porque já antes de Cristo, a filosofia grega, ela utilizava essa expressão logos para representar uma razão por trás da criação, né? Inclusive, acho que, se não me engano, Platão foi um dos que falava sobre isso e dizia que a razão, ou melhor, o logos é a razão que traz ordem ao universo. Em última instância, era para dizer que o universo existe por causa desse logos, né? O logos como não apenas palavra, mas o logos como racionalidade, como razão, que é vamos dizer assim, a espinha dorsal da filosofia, né? Fala sobre razão, sobre pensamento, enfim. Então, alguns comentaristas, alguns estudiosos, veem aqui, nessas primeiras palavras do Evangelho de João, uma tentativa de conciliar, né, essa ideia filosófica do logos com o que está sendo falado aqui sobre Jesus. E eles argumentam isso com base na ideia de que João, ele queria alcançar o público, né? Porque a gente sabe que, inclusive foi falado também isso lá no vídeo de introdução, né? Que eu coloquei aí o link para vocês, que no tempo de Jesus, não apenas a filosofia, mas a cultura grega, ela tinha permeado todo o Império, né? O Império Romano. Os romanos, na verdade, importaram muita coisa dos gregos, né? Eles eram quase uma versão dos gregos. Então, o que acontece aqui? No momento que o Evangelho ele começou a se expandir para fora das fronteiras de Israel, ou seja, ele começou a ser pregado aos gentios, ele começou a alcançar justamente esse tipo de pessoa, né? Os gentios que foram se convertendo ao Evangelho eram pessoas que vinham desse background cultural grego. Então, os estudiosos que fazem essas afirmações, eles dizem, não, isso aí é porque, para alcançar esse público, então eles começaram, né, os evangelistas, eles começaram a tratar dessa questão mais filosófica, de trazer um pouco mais dessa questão de cultura grega para dentro dos evangelhos. Essa é uma visão. E eu já vou dizer a você, não concordo com ela. Um dos pontos, porque eu não concordo com ela, é que, e aí é tudo muito complicado, não vou esconder de você, que interpretar a Bíblia não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Ler a Bíblia é simples. Entender a mensagem básica da Bíblia é simples. Agora, você compreender profundamente é um pouco mais complexo, porque nós temos uma distância muito grande, né? Inclusive, vou aproveitar e botar também um link aqui para você ver aí um vídeo que a gente gravou já há algum tempo falando sobre interpretação bíblica. Interpretação bíblica é um vídeo introdutório, né? Mas dá uma noção das dificuldades que existem nessa questão da interpretação bíblica, porque a gente está tratando aqui de um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, especificamente esse, né, dos evangelhos, há mais ou menos 2000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente da nossa, né, por pessoas que tinham uma cultura, não apenas uma cultura herdada, mas um pensamento, uma forma de pensar diferente, né, que os judeus tinham aí uma forma de pensamento específica que não é a nossa. Então, essas coisas fazem com que a gente precise não apenas ler e interpretar, a gente precisa entrar naquela cultura, a gente precisa tentar enxergar as coisas com os olhos deles, né?
E eu acho que esse pessoal que faz esse tipo de argumentação, de dizer que, no caso do Logos aqui de João, é uma tentativa de harmonizar a filosofia grega e o Logos grego, é ignorar uma coisa muito importante do Novo Testamento. Irmãos, o Novo Testamento foi escrito por judeus e a priori para judeus. Com exceção das cartas de Paulo, que muitas delas foram escritas especificamente para gentios, a grande maioria dos escritos do Novo Testamento foram escritos para judeus, por judeus e para judeus. Não apenas o pensamento era judeu, mas a cultura, o que eles tinham na mente na hora de escrever, era tudo judaico. Então, essa questão do logos, né, porque no caso aqui nós estamos falando de grego, porque o evangelho está escrito em grego, mas quem escreveu não era grego, quem escreveu era judeu. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui já para falar com você uma coisa, que a gente vai falar muito sobre isso lá na frente, tá? Mas só para introduzir, porque é pertinente aqui, o Evangelho de João ele é muito polêmico. Por quê? Porque João ele faz uns tipos de comentários que são muito vistos como antissemitas, né? O fato, por exemplo, de João usar a expressão judeus toda hora, ele coloca os judeus contra Jesus, ele coloca os judeus como filhos do diabo, ele coloca os judeus como aqueles que estão tentando matar Jesus. Então, uma leitura, aí novamente, uma leitura sem uma interpretação apropriada conduz a quê? A gente chegar e pensar, tá vendo aí, ó, o judeu é o arqui-inimigo de Jesus. E isso, infelizmente, foi feito lá no passado, né? Lá, já a partir do século III, por ali assim, talvez até um pouco antes, quando a igreja se tornou muito mais gentia do que judia, começou-se essas ideias de atacar o judeu e o judaísmo por causa das coisas que aconteceram com Jesus, o que é uma tremenda ignorância, né? Porque se a gente lê a Bíblia com cuidado, a gente percebe que o próprio Jesus não imputou culpa àqueles que mataram ele, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá. O que eu quero trazer para vocês aqui agora é dizer o seguinte, que esses judeus, na verdade ele não está falando do povo todo judeu. E no Evangelho de João, inclusive alguns estudiosos falam isso e eu acompanho essa tendência, de dizer o seguinte, não existe um evangelho mais judaico do que o de João. João é o único, por exemplo, que vai dizer que a salvação vem de quem? Dos judeus. É o Evangelho de João que vai contar a história de Jesus com a mulher samaritana, que além de dizer que a salvação vem dos judeus, ele vai dizer, olha, nós judeus, nós cremos no que nós conhecemos. Vocês, samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Olha o que ele está dizendo. Ele está botando Jesus como um judeu, né? Ele está colocando Jesus aí não como alguém de fora desse sistema. Ele está colocando Jesus dizendo, olha, nós quem? Judeus, nós cremos no que nós conhecemos. Então, a gente vai analisar muito esses pormenores aí ao longo do estudo. Mas agora, o que eu quero te dizer é, o fato do Evangelho de João, assim como todo o restante do Novo Testamento, ter sido escrito em grego, traz aí vamos dizer assim, um engano, né, da gente achar que quem escreveu era um grego, que quem escreveu tinha uma mentalidade grega. Não, meu amigo. Quem escreveu esse evangelho aqui e todos os demais eram judeus, eram pessoas que tinham mentalidade judaica. E aí, a gente chega a uma conclusão aqui interessante, eu vou trazer aqui alguns exemplos para você, que é o seguinte. No tempo de Jesus, já não se falava mais hebraico. O hebraico existia, até porque todos os textos bíblicos, né, a Torá principalmente, né, que é o Pentateuco, que nós chamamos Pentateuco, os 5 livros de Moisés, eles ainda continuavam a ser escritos em hebraico. Principalmente o Pentateuco, os rolos, né, que eram abrigados no templo, os rolos que eram abrigados em muitas sinagogas, eles continuavam até hoje, inclusive, a serem escritos manualmente em hebraico. Então o hebraico não tinha morrido propriamente. Mas o povo, depois de muito tempo, né, das dominações, novamente, o vídeo lá na introdução, tá? Dá uma olhada naquele vídeo lá. Com as sucessivas dominações, e principalmente com a dominação síria, não a Síria, a dominação da Síria, aquele país que fica logo acima de Israel ali, eles passaram a falar aramaico. O aramaico é uma língua irmã do hebraico, são muito parecidas, mas existem diferenças, né? Diferenças tanto em entonação, nas letras e também algumas palavras são diferentes.
Então eles passaram, no tempo de Jesus já não se falava mais hebraico corriqueiramente. O pessoal que morava na Palestina, eles falavam o aramaico. Então o que começou a acontecer? Nos cultos das sinagogas, né, nas reuniões das sinagogas, muita gente não tinha condição mais de ler aquele rolo da lei e também dos profetas em hebraico. As pessoas não sabiam mais ler. Então o que começou a se fazer? Eles começaram a traduzir aqueles livros que eram em hebraico para o aramaico. Essas traduções aramaicas, tanto do Pentateuco quanto do livro dos profetas, né, do restante do Antigo Testamento todo, são chamados de targums, ou em hebraico, targumins. Então esses targums, eles já eram usados no tempo de Jesus. É altamente provável que muitas das leituras que são feitas, que inclusive Jesus faz, né, na sinagoga de Nazaré, ele tenha feito aquela leitura num desses targums, né, num texto aramaico. E o que esses targums têm de interessante? Na cabeça dos escribas que fizeram essas traduções, eles pensavam assim: não adianta a gente pegar o texto hebraico e simplesmente traduzir para o aramaico ao pé da letra. Isso não funciona. Eles não acreditavam em traduções literais. Eles achavam que todas as traduções elas tinham que ser interpretativas. Existe, inclusive, no Talmud judaico, uma passagenzinha lá que diz assim: aquele que faz uma tradução literal, ele é desonesto. Você vê a ideia que eles tinham, né? Então, todos esses targums, eles não são traduções literais do Antigo Testamento. Eles são traduções interpretativas. Se você tem conhecimento de Bíblias como, por exemplo, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva, a Bíblia Mensagem, né? Você sabe do que eu estou falando. São Bíblias que não fazem uma tradução literal do texto original. A maioria delas, inclusive, ela é muito cuidadosa de fazer uma tradução baseada nos originais, mas eles não fazem uma tradução literal. É uma tradução interpretativa, ou muitas vezes também chamada tem uma outra palavrinha agora que eu esqueci, mas é quase como se fosse uma interpretação mesmo daquilo que está sendo falado ali. E era assim que eram os targums. E aí eu queria trazer para você aqui alguns exemplos de algumas passagens. Depois você faz uma comparação aí com a sua Bíblia, tá? Eu vou ler aqui só o que o Targum fala, mas você vai fazer uma comparação lá na sua Bíblia para você ver como é que essas passagens estão escritas na sua Bíblia. Vou ler aqui 4 passagens, porque são várias, mas eu vou ler, peguei 4 aqui para poder te dar um exemplo. Sim, um detalhe. Existiam vários Targums escritos por várias pessoas diferentes. Dentre os que a gente tem conhecimento hoje, os mais famosos são o Targum de Onkelos, é o nome do cara lá que fez, né? Existe o Targum do Pseudo Jonathan e existe o Targum de Jerusalém. Existe mais uns 2 ou 3, mas esses são os mais conhecidos, tá? Então eu vou indicar a você qual é o que eu estou lendo aqui. Vou ler a primeira passagem de Gênesis 1, 27, quando fala da criação do homem. O Targum de Jerusalém diz o seguinte: e a palavra do Senhor criou o homem à sua semelhança. Na sua Bíblia você vai encontrar, então o Senhor criou o homem à sua semelhança. Aqui no Targum ele traduz como a palavra do Senhor criou o homem à sua semelhança. Em Gênesis 3:8, quando fala que Deus vinha ao jardim, né? Lá na sua Bíblia vai dizer: então o Senhor Deus andava pelo jardim, né? Gênesis 3:8. No Targum Onkelos, ele traduz da seguinte forma: e eles ouviram a voz da palavra do Senhor Deus andando no jardim. Olha que interessante. Ele não está dizendo, e eles ouviram a palavra do Senhor, porque podia estar dizendo que a palavra é a voz, né? Não, ele está dizendo que eles ouviram a voz da palavra do Senhor andando no jardim. Olha que interessante. Gênesis 18:2, falando sobre Abraão. E aí diz assim: e a palavra do Senhor foi revelada a ele no vale da visão. Gênesis 18:2, isso está no Targum de Jerusalém. E mais uma vez o Targum de Jerusalém, em Êxodo 6:3, diz o seguinte: e o Senhor se revelou em sua palavra, ou por sua palavra, a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus do céu. Essa passagem é quando Deus fala: eu me revelei a Abraão, a Isaque e a Jacó como o El Shaddai, né? Que é o que está lá, como Deus Todo-Poderoso, mas o meu nome não foi conhecido a eles. Então ele vai e revela o nome dele. E essa passagem
no Targum de Jerusalém, ele fala isso. E o Senhor se revelou em sua palavra a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que é que eu quero trazer para você aqui, meu amigo? Essas palavrinhas que aqui nos Targums são traduzidas por palavra, no aramaico é uma palavrinha chamada memra. E tem o mesmo sentido de logos. A memra é a palavra falada. Então, perceba que esses homens que traduziram que produziram esses Targums, eles tinham uma teologia que não era deles, por sinal. Era uma teologia do judeu da época de Jesus que eu honestamente não saberia te dizer quando começou isso. Mas no tempo de Jesus isso estava muito estabelecido. Eles diziam o seguinte: ora, Deus apareceu a Abraão. Deus andava no jardim e conversava com Adão. Deus aparecia na forma do anjo do Senhor. E era uma coisa tão divina aquela revelação daquele anjo, que é muito diferente de quando alguns anjos comuns aparecem. Né? Como, por exemplo, quando o anjo aparece lá e fala com Daniel. Compara isso aí com uma passagem, por exemplo, quando o anjo do Senhor aparece para revelar ao pai de Sansão que Sansão ia nascer. Olha o que o pai de Sansão fala. Ele diz assim: oh não, nós vimos o Senhor, vamos morrer. Eles tinham consciência de que aquele anjo que estava aparecendo ali era a representação do Senhor. Então o que o judeu, já da época de Jesus, pensava? Bom, Deus está no céu. Deus é soberano, poderoso, Deus não tem forma. Inclusive isso é um ponto muito importante da teologia judaica. Deus não tem forma, Deus é um ser espiritual e ele está sentado no seu trono governando o universo. Esse Deus vai descer à terra e vai se manifestar como um homem, com uma forma visível, como uma sarça ardente. O Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono de glória sobre toda a criação vai vir aparecer a Abraão como um arbusto pegando fogo? Isso não faz sentido para mim. Então o que eles pensaram? Deus estava se manifestando de alguma forma. Não era o Deus criador que desceu. Ele enviou alguém ou alguma coisa para se manifestar, e essa coisa, eu estou falando essa coisa porque eu estou pensando no arbusto, né? Mas vamos melhorar. Esse alguém que vem em nome do Deus Todo-Poderoso, ele carrega a presença e a pessoa do Deus Todo-Poderoso. É como se fosse um clone do Deus Todo-Poderoso que vem à Terra e fala aos homens. Então, qual é a conclusão que eles chegaram? Esta coisa, esta pessoa que vem falar ao homem é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela se manifestava de forma visível e falava com os homens. Aí agora a gente volta para João. Faz sentido para você? Que João não estivesse pensando em filosofia grega? João não está falando aqui da razão, da ordem da criação, não. Ele está falando aqui da mesma palavra, da mesma memra que os conterrâneos dele, né, os contemporâneos dele já pensavam. Eles já tinham essa noção de que Deus, no passado, ele se manifestou. Olha o que essa passagem aqui que a gente leu, do Targum de Jerusalém, fala. O Senhor se revelou em sua palavra a Abraão, a Isaque e a Jacó. Em outras palavras, quando Deus apareceu e falou com Abraão, com Isaque e com Jacó lá no passado, não foi o Deus Todo-Poderoso que desceu do céu e veio. Não foi Deus Todo-Poderoso que lutou contra Jacó, né, e teve aquela batalha. Não, foi a palavra de Deus que se manifestou e veio à terra e falou e se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, quando a gente volta agora para a passagem de João e relê o que está escrito aqui, no princípio existia a palavra estava com Deus e a palavra era divina. Detalhe, essa expressão aqui, a palavra estava com Deus, eu estou lendo baseado na tradução comum, mas essa expressão grega com, essa conjunção, né, ela pode ser traduzida também como em. Então a gente poderia estar dizendo aqui o seguinte: no princípio existia a palavra estava em Deus e a palavra era divina. Então isso faz muito mais sentido. Ela não estava apenas com Deus, como se a palavra estivesse ali do lado com Deus, não. Ela estava dentro de Deus, porque ela era o próprio Deus, como ele está falando aqui. A palavra era divina, né? Então olha como faz muito mais sentido a gente pensar que o que
João está falando aqui, não está importando de filosofia grega. Ele está falando da própria cultura dele, ele está falando daquilo que ele já cria, daquilo que os conterrâneos dele já criam, né? E já sabiam a respeito da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Um detalhe também que eu quero chamar a atenção para você aqui, que talvez, não sei se você prestou atenção, mas na minha leitura aqui eu li que a palavra estava em Deus e a palavra era divina. Nas traduções mais tradicionais, se traduz, e a palavra era Deus. Só que tem um detalhe no grego que passa despercebido nas nossas traduções. A gente, quando vai se referir a Deus, principalmente quando a gente lê a Bíblia, a gente não encontra um artigo definido diante, né, na frente da palavra Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu fosse ler aqui, por exemplo, essa própria palavra aqui, né? No princípio existia a palavra e a palavra estava em Deus. Lá no grego, ao pé da letra está escrito assim: a palavra estava no Deus, ou em o Deus. Ou então quando ele diz assim, ela estava no princípio com... Não, deixa eu ler outra passagem aqui que tenha mais sentido. Ele veio o que era seu, os seus não receberam, mas a todos que receberam deu-lhes autoridade para serem filhos do Deus. O grego bota sempre uma partículazinha, né? Um artigozinho diante de Deus. Por quê? Porque no grego existe uma diferenciação entre o que é a pessoa e o que é, de repente, uma informação a respeito da pessoa. Então, até quando se fala de Jesus, ele serve assim: então o Jesus veio e fez tal coisa. Na nossa leitura, né, na tradução portuguesa, isso não faz muito sentido, ia ficar estranho para a gente, não fica muito natural para a nossa leitura. Então, a gente acaba suprimindo esse artigo, porque não faz diferença para a gente. Mas se você parar para pensar, quando a gente se refere a Deus, Deus se torna, na nossa linguagem, uma palavra genérica, né? Tanto é que a gente utiliza essa palavra Deus para falar do Deus da Bíblia, a gente chama Deus Alá, a gente chama Deus Buda, não sei se chega a ser Deus, né? Mas Brahman, lá do hindu, a gente chama Deus. Mas, então, Deus acaba virando uma espécie de um substantivo genérico, né? E de fato né? Deus não é um nome, Deus não é propriamente um nome próprio, né? Mas o que a Bíblia faz aqui, o que o texto grego faz, é que quando ele se refere a Deus, ele se refere ao Deus. Qual é o Deus? É aquele Deus, é o Deus da Bíblia. Eu estou falando do Deus, né? Tudo que está escrito aqui em João e no resto do Novo Testamento está se referindo ao Deus do Antigo Testamento. Quando João fala que a palavra estava em Deus e a palavra era Deus, ele não usa o artigo. Existe até algumas pessoas aí pela internet falando sobre isso e dizendo que isso aí é um indício de que João está querendo dizer outra coisa, né? Mas a verdade, irmãos, é que o que João está querendo dizer aqui é o seguinte: ele está dizendo que Jesus era divino porque ele estava em Deus. Mas ele está querendo dizer também ao mesmo tempo que a palavra não era o próprio Deus. A palavra era um agente, era uma pessoa separada de Deus. Entender isso? Não, você não vai entender. Entender isso é muito difícil, né? A gente está aqui falando como se estivesse tratando de física quântica para explicar para uma criança de 8 anos de idade. A verdade é essa. Mas tenta captar essa ideia aqui de que quando ele fala que a palavra estava em Deus, significa que ele partilhava da essência de Deus, né? Ele partilhava da glória, da honra, da divindade de Deus. E Jesus vai falar isso lá na frente, principalmente quando ele vai naquele discurso ali de João também, né? Que ele vai se despedindo dos discípulos. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ele vai falar sobre a glória que ele tinha com o Pai, que ele e o Pai são um, que tudo que ele tinha, o Pai tinha dado a ele, que o que o Pai tinha era dele também, né? Então, a palavra compartilhava da divindade. Agora, muito importante, a palavra não era o próprio Deus. Deus, o Criador, é uma coisa, a palavra do Deus Criador é outra. E aí, quando essa palavra ela vem à terra, né, que é o que ele vai dizer aqui, a palavra tornou-se carne, então a gente vai ter aí a conclusão, e que ele vai falar também aqui no finalzinho do que a gente leu: ninguém jamais viu o Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai,
o revelou. Então, ele faz distinção aqui em quem é o pai, em quem é o filho, né? Então, acaba um pouco aquela ideia que já teve no passado e tem gente que ainda tem um pouco essa ideia na cabeça, que é como se Deus tivesse descido do seu trono, veio à terra, virou um homem, morreu na cruz. Não, gente, Deus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? É a palavra que estava com ele no princípio e que se tornou carne, né? E é o que ele está dizendo aqui claramente. Inclusive um detalhe que eu ia deixar passar despercebido aqui é o seguinte. Lá no princípio, ele está dizendo aqui, né? Ele estava no princípio, todas as coisas vieram a existir por meio dela, ou seja, de quem? Da palavra. E sem ela nem mesmo uma coisa, nada das que existem veio à existência. O que diz Gênesis a respeito disso? Lá diz, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Em nenhum momento o Gênesis diz, então Deus formou o sol. Então Deus tirou uma parte da terra e formou a lua. A gente não encontra isso. A gente encontra o tempo todo sendo dito. Deus disse, haja. Então, de fato, quem criou o universo foi quem? A palavra de Deus. Veio de Deus. Deus é o autor, Deus é o criador. Mas quem foi o agente da criação? A palavra de Deus. Só existe um momento em toda a criação em que diz que Deus fez alguma coisa fora falar, que é quando ele vai criar um homem. Então ele diz, façamos o homem. Então Deus formou o homem do pó da terra. Aí já muda de figura. Deus não disse, surja o homem do pó da terra. Não. Isso aconteceu com os bichos. Ele falou, que os mares produzam. Então os mares produziram. Que os céus produzam, né? Agora com o homem ele diz, façamos. Então o homem formou, Deus formou o homem, né? Então, João 1 está fazendo uma referência a Gênesis 1, né? E, inclusive, o próprio fato dele dizer no princípio é a mesma expressão que tem lá no Gênesis. Ele está fazendo uma ligação direta e específica, né, com o que aconteceu ali. Um último ponto que eu quero comentar com você, 2 últimos pontos, é que ele comenta aqui o seguinte, fala, né, que ele veio para o mundo e aqueles que o receberam deu-lhes autoridade de serem feitos filhos de Deus. Isso é um ponto importantíssimo aqui, porque algumas pessoas não conseguem compreender isso, até se sentem ofendidas quando se fala isso. Mas, irmãos, nós não somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Adão. Veja o que está escrito lá em Gênesis. Lá diz assim, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua imagem Deus criou, o homem e a mulher. Então, o homem e a mulher, que eram Adão e Eva, foram criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Mas quando chega mais para frente, depois da morte de Caim, né? Depois da morte de Abel, melhor dizendo, a Bíblia diz, então o homem, ou seja, Adão, teve um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse filho era Sete. É muito interessante essa linguagem porque ele vai dizer, olha, enquanto que Adão e Eva foram feitos à semelhança de Deus, os filhos de Adão e Eva, ou pelo menos especificamente Sete, né, que já é no momento aí pós-queda, ele fala, ele gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança. Será que é muito difícil a gente entender isso? Será que é muito difícil da gente perceber que nós mesmos, analisa você mesmo aí, você acha que você é exatamente a imagem e semelhança de Deus? Não somos. Nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos finitos. Nós temos um tempo na nossa vida e morremos, né? Então, se a gente for olhar aí um monte de características e comparar com Deus, a gente perdeu uma parte disso. Não quer dizer que a gente perdeu tudo. A gente manteve algumas coisas da semelhança e da imagem de Deus. Quando Deus coloca o homem para ser o zelador do mundo, né? Para tomar conta do mundo, isso não mudou. E tanto é que nós temos sido péssimos zeladores, temos destruído o mundo, né? Então isso não perdeu. A autoridade que Deus deu a gente, que era semelhante a dele, ele passou para a gente e continua sendo nossa. Outra coisa, nós somos criativos, nós somos o único ser na face da Terra que é criativo, que cria coisas. Os animais copiam, os animais até descobrem meios de fazer as coisas, mas criatividade, o homem é que faz. Nenhum bicho vai pintar um quadro, nenhum bicho vai fazer uma música, né? Nenhum bicho vai criar uma ferramenta tão complexa quanto um computador, por exemplo. Então, nós guardamos sim traços da imagem e da semelhança de Deus, mas a verdade é que nós somos uma criatura já defeituosa, né? E a culpa é de quem? De Deus? Não, a culpa é do pecado. E nós somos feitos semelhança de Adão. Então, quando ele vem e diz assim,
ela, a palavra, veio ao que era seu e os seus não receberam. O que são os seus? Os judeus. Veio ao que era seu. Olha o começo aí desse trabalho de João de identificar Jesus com o povo judeu. Mas a todos, independente se era judeu ou não, que a receberam, deu-lhes autoridade para serem filhos de Deus, ou até melhor, para se tornarem filhos de Deus. Olha, peraí, então se existe um momento que as pessoas se tornam filhos de Deus, então antes elas não eram. Tá percebendo aqui? Então, nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que nós cremos em Jesus, né, hoje em dia, e passamos a obedecer a Deus e a ter intimidade e relacionamento com Deus. Mais tarde a gente vai falar mais sobre isso, quando lá na frente a gente for falar sobre as cartas de Paulo, né? A gente vai chegar num momento que a gente vai falar sobre isso. Paulo vai explorar isso aí, né? Para falar sobre a questão da nossa identificação como filhos de Deus e que Deus nos adotou como filhos, né? Filhos de adoção. Um outro ponto aqui que é muito importante também da gente comentar é que o João diz assim, então a palavra tornou-se carne e habitou temporariamente entre nós, e contemplamos a sua glória, glória como a de um unigênito com o Pai. Olha outro detalhe aí sobre a questão da filiação, né? Ele diz que Jesus é o unigênito. O que significa unigênito? Significa o único gerado. O unigênito é o único filho de uma mulher, ou de um casal, né? Se eles tiverem filhos adotados, beleza, ele vai ter outros filhos, mas o unigênito, o único que aquela mulher gerou, é aquele ali. Se ela tiver mais de um filho, então já não existe mais unigênito. Existe o primogênito, que é o primeiro, e existe os outros, né? Então ele está identificando Jesus aqui duas vezes, inclusive. Ele identifica Jesus como o unigênito, o único filho que Deus gerou. E o detalhe é que quando ele fala sobre isso aqui, ele não está falando de lá do passado, da eternidade. Ele está chamando Jesus de unigênito, homem, o Jesus homem. O Jesus homem é o único filho que Deus criou na Terra, vamos dizer assim. O único filho humano que Deus teve foi Jesus, né? Mas aí eu quero dar um passo aqui atrás um pouquinho nessa passagem para dizer o seguinte, que ele fala assim, ele habitou temporariamente entre nós. Essa expressão, que até na maioria das Bíblias é traduzida apenas como habitou, né? Tornou-se carne e habitou entre nós, ela é muito interessante, porque ela vem da mesma palavra grega que se traduz por tenda. Creio que você sabe que existe uma festa judaica chamada Festa dos Tabernáculos, e nesse dia os judeus, para se lembrar, né, para recordar o tempo que eles passaram no deserto, peregrinando e tal, eles moram durante uma semana, moram assim, acho que não chegam a dormir, mas eles passam o dia todo debaixo de uma tenda, né? Essa palavra, inclusive, tabernáculo, às vezes pode causar uma certa confusão aí. Então vamos traduzir melhor. A festa das tendas, é isso que é o nome da festa. Eles fazem uma tendazinha e eles almoçam debaixo daquela tenda, eles tomam um café debaixo daquela tenda, eles fazem orações debaixo daquela tenda para lembrar do tempo em que eles habitaram em tendas no deserto, né? A palavrinha tenda, que é a mesma que é traduzida por tabernáculo, tanto para falar da festa quanto o tabernáculo do deserto, é a origem da palavra que João escolheu aqui, porque ele podia ter escolhido outras, ele podia ter usado outras expressões gregas que tivesse o sentido de morar, que tivesse o sentido até de se hospedar. Existe palavra grega para tudo, irmãos. Então, ele escolheu a palavrinha certa para dizer o seguinte, ele habitou temporariamente, a habitação dele foi temporária, é como se ele tivesse morado numa tenda, é como se fosse naquele tempo do deserto em que o povo temporariamente morou em tendas antes de fato entrar na terra. É essa a expressão que ele usa. E por que isso é interessante? Primeiro porque ele faz uma conexão com os tabernáculos, que alguns, né, eu não tenho muita certeza disso, mas alguns veem aí como uma dica, um indício de que Jesus poderia ter nascido na época da festa dos tabernáculos, né? A gente não tem muita certeza disso, vamos tratar disso nos próximos vídeos. Mas também para falar que a palavra, né? Ou seja, ele está falando aqui da palavra, ele não está dizendo de um mero espírito ou de alguém que do nada surgiu, ele está falando da palavra de Deus que já existia no passado com Deus. Essa palavra veio à terra, ela virou um homem, mas ela não virou um homem para viver uma vida normal, para casar, ter filho e morrer de velhice, não.
Ela veio para estar entre nós temporariamente, porque depois ela retornaria para a glória. Então é isso que ele fala aqui. Ele habitou temporariamente entre nós. E olha a conexão que ele fala com a glória. E nós contemplamos a sua glória, porque apesar de estar num corpo humano, nós presenciamos a glória da palavra encarnada entre nós. E é interessante que João era um dos que estava lá no Monte da Transfiguração, né? João teve a visão daquilo ali. Por fim, eu queria só comentar com você rapidinho sobre a questão da Trindade. Você não encontra essa palavra na Bíblia, tá? Trindade é um conceito teológico, é um conceito filosófico, teológico, para poder tentar explicar a questão de que Deus é um, mas que Deus ao mesmo tempo é três, né? Essa é a tentativa que a Trindade faz. Novamente, tentar a gente explicar e entender Deus, não apenas a Trindade, mas entender Deus, é tentar entender física quântica sendo uma criança de 5, de 8 anos, de 10 anos. Não dá, é muito complicado. A gente pode ter uma ideia vaga daquilo, mas a gente de fato não vai entender 100%. Mas olha o que acontece. A gente tem indícios aqui na Bíblia toda, né? Mas já pegando aqui o que João está falando para pegar esse gancho, né? Lá em Deuteronômio 6,4, quando fala que Deus é um, né? Que diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Existe uma polêmica com essa questão de dizer que Deus é um. Porque o judaísmo, ele entende, e eu estou falando do judaísmo moderno, né? O judaísmo que nasceu depois da destruição do Templo de Jerusalém, eles formularam um ponto de doutrina que diz o seguinte: Deus é uma unidade indivisível, Deus é um só. Não existe a possibilidade de Deus ser três pessoas em um, não existe. Deus é um só. Mas não é isso que o texto hebraico diz. Lembre-se da passagem de Gênesis quando diz que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão um. Não é isso? Essa palavrinha para um, ela em hebraico se fala echad. É uma palavra que ela tem mais de um significado. Ela pode significar um no sentido de único, ela pode também significar um como uma coisa assim, tipo assim, um dia chego lá, né? Uma expressão um pouco mais genérica. A palavra em Deuteronômio 6,4, que fala que Deus é um, é a mesma palavra. É a palavra echad. Bom, existem outras palavras no hebraico para indicar unidade indivisível. Existe, por exemplo, uma palavra que é yahad. É muito parecida, inclusive. É yahad. E essa palavrinha, ela teria, sim, o sentido de dizer único. Só existe aquilo, é indivisível, né? Mas não é usada essa expressão aqui. E mais do que isso, voltando àquilo que a gente falou sobre a questão da palavra, da membra, né, que os Targums comentam, a gente percebe que eles tinham uma ideia de que, de fato, só existe um Deus. Mas existe uma manifestação de Deus, que é a membra, que é a palavra de Deus, que ela se identifica com Deus, ela carrega a glória de Deus, ela carrega a divindade de Deus, a ponto de que quando essa membra, ela se torna um ser visível e aparece para os servos de Deus, eles chegam a se ajoelhar diante dela. Eles prestam uma reverência, ou, sem medo nenhum de errar, eles adoram aquele ser, diferente de outros anjos que aparecem, né? Então a gente tem aqui um vislumbre dessa ideia. Então a gente percebe que o que o cristianismo, né, posteriormente chamou de Trindade, os discípulos, os apóstolos, eles já tinham entendido, porque já vinha um pouco daquilo que eles já tinham recebido. Não vou dizer a você que todos os judeus concordavam, não concordavam, né? A gente vai falar até sobre isso também ao longo aí dos debates de Jesus com os fariseus, com os saduceus. Não existia um judaísmo, existia uma fé que todo mundo tinha, né? Uma coisa que todo mundo compartilhava, que era comum, mas existiam judaísmos. Existia o judaísmo farisaico, existia o judaísmo saduceísta e essênio, e eles diferenciavam às vezes brutalmente de algumas interpretações que eles tinham. E na época de Jesus já existia essa ideia de que Deus podia ter um clone, vamos dizer assim. Não que fossem dois deuses, né? Mas que fosse algo que tivesse saído de Deus para que pudesse ter comunicação com o homem. A própria questão do Espírito de Deus, que nunca foi entendida
pelo judeu como um outro Deus, né? Mas eles entendiam que era uma parte de Deus que vinha e atuava no homem, né? Então a gente começa a ter um vislumbre aí dessa ideia de que Deus pode sim se manifestar de formas diferentes, ora como o Pai, né? Ora como o Filho, a palavra, ora como o Espírito Santo. A gente vai tratar sobre isso mais pra frente, mas eu queria já dar essa introdução aqui para você, ok? Bom, irmão, obrigado pela tua presença aqui, obrigado porque você se interessou por esses vídeos, espero que tenha te ajudado, né? Espero que você tenha ficado com gostinho aí de quero mais. Lembra de assinar o canal para os próximos vídeos você ser notificado, ok? E a gente então continua a nossa leitura do texto, né, que eu disponibilizei para vocês aí, que vocês já podem estar dando uma lida, dando uma olhada nele. E se Deus quiser, na próxima semana o próximo vídeo está aí para você. Que Deus te abençoe e que a paz esteja contigo.